paz do Senhor seja com todos, os que estão aqui e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Um feliz 2022 para todos nós. Salmo 1 diz: Feliz aquele que tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Agora vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Teixeira. Senhor, a tua bênção abre os entendimentos, assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, para que entendesse a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quero fazer leitura de um versículo na palavra de Deus. Depois estaremos aqui fazendo uma pequena dissertação sobre alguns assuntos. Capítulo 6 do Evangelho de João Marcos, versículo de número 45, está assim escrito: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Amém? Podeis assentar. Antes de eu comentar aqui alguma coisa, eu quero compartilhar com os irmãos algo que talvez não é do interesse de todos, mas eu quero compartilhar com todos. É que eu estou vendo Feliz Ano Novo, 2 de janeiro de 2022, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos que há 51 anos atrás, isto é, no dia 2 de janeiro de 1971, eu e minha esposa Magnólia contraímos o matrimônio, portanto, 51 anos hoje, exatamente hoje, né? Glória a Jesus, está ali. Amém. Muito obrigado, aleluia. E ela me tolerou até hoje. Aleluia. Meus irmãos, esta leitura que eu acabei de fazer, nós vemos aqui que Marcos, ele usa uma expressão que Jesus obrigou os seus discípulos. É uma expressão no imperativo. Não é que ele pediu aos seus discípulos, mas ele obrigou. Para nós entendermos alguma coisa a este respeito, vamos dar uma meditada no contexto, a partir do versículo de número 30, do mesmo capítulo 6, que se trata da primeira multiplicação dos pães. Então está escrito assim no versículo 30: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Por que que eles ajuntaram-se a Jesus? Porque eles haviam saído para cumprir ordens do Senhor. Que ordens eram essas? As mesmas que Jesus faz para cada um de nós hoje, principalmente aos denominados obreiros.
que é, Jesus mandou que eles fossem, era um dia que Jesus com certeza ficou em algum lugar, e os discípulos iam e voltavam. O que eles iam fazer? Ensinar a respeito do reino de Deus, do arrependimento de pecados, procurando mostrar que Jesus Cristo, aqueles a quem eles tanto aclamavam, era o Messias, tão aguardado, os quais os profetas vaticinaram, falaram a respeito dele. E também para que eles orassem pelos enfermos, para que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios, libertasse o povo da ignorância e da opressão demoníaca e das enfermidades. Este foi o mandamento, o ensinamento que Jesus deu para os seus discípulos, concedendo a eles poder para realizar estas coisas. Então, houve uma hora, talvez lá pelo meio do dia, ou pouco mais, que eles vieram todos e se ajuntaram a Jesus, quer dizer, vieram todos e ficaram ali aonde Jesus estava. E hoje, para nós nos ajuntarmos a Jesus, para estarmos no local onde Jesus está. Aonde é que Jesus está? Jesus, ele disse uma certa ocasião, está registrado no Evangelho, que quando houvessem pessoas, ele diz 2 ou 3, mas aonde houvesse pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio. Tem gente que fala, estarei no meio. Não, Jesus disse, aí estou, é no presente, é agora. Então, se nós estamos aqui reunidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha certeza de uma coisa, mesmo que você não perceba, ou mesmo que você não veja, ou mesmo que você não sinta, mas Ele está aqui. Mas se prestarmos atenção, se reverenciarmos a sua palavra, se dermos crédito e valor naquilo que está realizando no lugar onde Ele está, você vai sentir que Ele realmente está aqui. Tenha certeza disso. Muitas pessoas, às vezes, falam, querem ter um encontro com Jesus, sendo que é tão fácil. É só nós irmos ao culto, na igreja, aonde se reúne em nome dele, Jesus vai estar lá. É muito fácil. E quando nós chegamos no local onde Jesus está, nós podemos conversar com Ele. A gente pode conversar com Ele a qualquer hora, mas principalmente aqui aonde Ele se faz presente. Então, por isso que,
quando os discípulos chegaram aonde Jesus estava, se ajuntaram ali perto dele, eles contaram-lhe tudo. Vocês sabem por que tem muita gente que não gosta de orar? Não dobra o joelho de jeito nenhum, parece que engoliu um cabo de vassoura, não se curva. Então, porque não tem nada para contar para Jesus. Não tem nada. Então, não tem como contar alguma coisa para Jesus que a gente não tem. Mas os discípulos contaram-lhe tudo o que tinham feito. O que é que você e eu fizemos hoje? Não estou falando das irmãs ter feito almoço, essas coisas, não. Estou falando do que é que nós fizemos a respeito da nossa vida espiritual com Deus hoje. Por exemplo, meditamos na palavra de Deus, lemos alguma coisa na palavra de Deus e procuramos entender, etc. Se fez isso, a pessoa pode chegar, dobrar o joelho e dizer: Senhor, hoje eu li a tua palavra assim, 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 não entendi direito, Senhor, mas sei que o Senhor é o dono da palavra e tem coisa boa para mim. Tem coisa boa para mim. Então eles contaram tudo que tinham feito. É muito bom fazer alguma coisa para a glória de Deus, para o bem-estar de alguém, para o bem-estar da igreja, para a divulgação do Evangelho e tantas outras coisas. É muito bom fazer alguma coisa. E quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que quando nós chegarmos à casa de Deus, aonde Jesus está, nós vamos ter muita coisa para contar para Ele. Além de contar que nós estamos necessitando disso, daquilo, ou que estamos enfermos, ou que estamos passando por alguma aflição. Além de tudo isso, nós temos muita coisa boa para falar para Jesus. Pode ter certeza disso. É interessante que às vezes a pessoa dobra o joelho e não fica nem 30 segundos com o joelho. Por quê? Porque não tem nada para falar, não fez nada. Vamos então procurar fazer alguma coisa para que nós possamos ter sempre alguma coisa para contar para Jesus. E aqui diz que eles contaram tudo quanto tinham feito e também o que tinham ensinado. O que eles tinham ensinado. Eles tinham ensinado muitas coisas para muitas pessoas. A respeito do reino de Deus, do arrependimento de pecado, do batismo nas águas, da vida eterna que viria e assim por diante, eles tinham ensinado muita coisa. Eu disse para os meus superiores ali que eu não queria mais ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus aqui na igreja. Porque
mas o pastor, ele me incentivou e disse algumas palavras, e eu fui convencido a pregar. Por quê? Eu estava fazendo um estudo, estudando o livro de Ezequiel. E eu estava lendo ali no capítulo 2, quando Deus falou com Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Não é que Ezequiel estava deitado, não é isso. É que ele estava inerte, sem fazer nada. Eles estavam ali na beira do rio Ahava, diz aí os estudantes de geografia que era um afluente do rio Eufrates. Eles foram colocados por Nabucodonosor ali à beira daquele rio, era mata virgem, havia muitos salgueiros, etc. Até tem um salmo que diz assim, que eles pediram para que cantasse um dos hinos lá de Sião, etc., mas eles haviam pendurado as suas harpas nos salgueiros. Então eu lendo ali, põe-te de pé, e diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Ezequiel e colocou-se ele em pé, e Deus falou umas coisas interessantes para ele, que eu vou falar aqui. Mas antes quero citar lá o capítulo 3 do livro de Ezequiel também, lá no versículo 1 a seguir, que Deus deu para Ezequiel um livro, não era um livro como esse, é um livro enrolado, igual um diploma que a gente recebe, assim, era um livro escrito dos dois lados. E Deus disse para Ezequiel, para que ele comesse aquele livro. E Ezequiel diz que comeu aquele rolo, aquele livro, e era doce como mel na sua boca. Por que isso? Porque Deus havia mandado que Ezequiel fosse, quando fez ali o chamado no capítulo 2, que Ezequiel fosse e pregasse a palavra. E quer as pessoas ouvissem, ou não ouvissem, se as pessoas dessem atenção, ou não dessem atenção, mas eles saberiam que Deus tinha colocado um profeta no meio deles. Então ele precisava ter a palavra dentro de si, no seu interior, para poder dar a palavra para o povo de Deus que estava cativo ali na Babilônia. Porque ninguém pode dar alguma coisa que ele não tem. Precisa receber, e quem dá é Deus. Então eu lendo isso, eu me lembrei de uma coisa, porque eu recebi alguns conselhos de alguns irmãos, amigos que falam isso querendo o meu bem, dizendo para mim: pastor, o senhor precisa largar de pregar do jeito que o senhor prega. O senhor é muito exortador. O senhor pega muito pesado. A nossa igreja não está disposta a estar ouvindo esse tipo de pregação sua, não. O senhor tem que pregar prosperidade,
uma palavra de ânimo, uma palavra de emprego com salário alto, uma palavra que eles vão ter uma casa nova, um carro zero. Aí sim você vai ver como o pessoal vai se alegrar e etc. Eu pensei comigo, mas essa não é a igreja que eu pertenço. Te com debachube nebai anda-me. E eu meditando nestas coisas, eu me lembrei que eu também, na minha insignificância, um dia Deus me fez uma chamada. E todos nós temos uma chamada. Cada um diferente, mas temos. Me lembrei do dia que Deus me chamou, não para ser salvo, porque eu fui batizado no dia 30 de dezembro de 1956, portanto, quinta-feira passada, completou-se 66 anos que eu fui batizado. Mas que sou crente mesmo, eu não sei há quanto tempo não. Fui batizado, mas crente mesmo, acho que até hoje nem ainda sou direito, mas eu pretendo chegar lá em nome de Jesus. Eu gostava muito, nós tínhamos um pastor, que foi meu instrutor, meu pai espiritual. A Esther se lembra dele, eu acho que o Joel não lembra não, mas a Esther deve se lembrar do pastor Valdivino e da irmã Marina. Isso, ele tinha só um olho era de vidro, por isso que eu era o motorista dele. O Joel, acho que quando veio, já foi, você lembra? Já veio depois, do tempo do Sebastião, etc., aquela coisa. Então, eu ouvia o pastor pregar, ensinar, e eu ficava extasiado com aquilo. Nessa época, eu morava ali na Avenida Eduardo de Castilho, 1093. Eu deitava no chão, punha um travesseiro assim, e a Bíblia na frente, e ficava, meditando na palavra de Deus. E eu queria tanto poder falar da palavra de Deus. E quando foi uma noite, Deus me deu uma visão. Eu estava dormindo, e não foi um sonho, foi uma visão. Eu estava aqui numa cidade não muito distante daqui de Penápolis. Tinha uma rua que descia assim, e a rua principal ia assim. Eu estava por ali, e era assim um dia creio que tinha uma festividade naquela cidade, tinha muita gente na rua, namorados, casal de namorado, casal de casados com filhos, ia para lá e vinha para cá, aquela coisa. E eu estava ali observando aquilo na minha visão que Deus me deu. E eu fiquei observando, de repente eu vi num lugar assim, um pouco distante daquele povo assim, mais afastado, tinha 3 homens. Os 3, um de frente para o outro ali, e um deles tinha uma Bíblia na mão. Eu olhei e falei, tem uns crentes ali, eu vou lá, que eles devem estar fazendo um culto ao ar livre, eu vou lá junto. Pensei assim. E fui. Quando eu cheguei perto deles, aquele que estava com a Bíblia na mão, deu a Bíblia para mim, eu segurei e ele disse, prega. Eu fiquei com aquela Bíblia na mão sem saber o que fazer.
Aí eu li lá qualquer coisa e comecei a pregar, mas ninguém dava atenção para mim. Ninguém dava atenção para mim. E eu continuei pregando. De repente, eu comecei a ser elevado, fui elevado a uns 30 metros mais ou menos de altura. E eu lá onde eu estava, eu via eu pregando aqui embaixo. Os irmãos estão me entendendo? Eu estava lá em cima, mas eu enxervia eu pregando aqui embaixo. E eu pregava, e ninguém dava atenção. Ao ponto que eu então disse: se vocês não receberem Jesus Cristo como Salvador, vocês irão para o inferno. Encerrou-se ali, Deus me fez entender que esse seria o tipo de pregação que eu iria fazer. Mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, mas quem não o servir e reconhecer que Ele é, o caminho é do inferno. Então temos que mostrar o caminho do céu, do arrependimento, mas mostrar também o caminho do inferno, para que a pessoa possa temer e reconhecer que Jesus é o Salvador. No outro dia, mas eu não me lembrei assim, mas no outro dia eu me lembrei. Eu fui lá na casa do pastor Madeira, lá na rua Rio Grande do Sul, bem aqui perto do rio Maria Chica. Cheguei lá de manhã, umas 9 e pouco da manhã, conversamos um pouquinho, aí a irmã Marina estava assim, ela era muito usada por Deus. E eu contei a visão, o sonho que eu tive. Não era um sonho, mas uma visão. Quando eu terminei de contar, o Espírito de Deus tomou ela em línguas e ela começou a profetizar. E o pastor Valdivino Madeira me disse: Deus lhe deu o dom da palavra, vá orar e ler a Bíblia, que Deus vai te usar. Mas você terá muitas decepções, terá muita tristeza, passará por grandes provações, mas este é o dom que Deus te deu. E a partir daquele dia eu comecei a ficar mais atrevido, comecei a pregar, comecei a falar, era-me dada a oportunidade nas igrejas, passei a dar ensino na igreja de Havaiandava, eu e a Magnólia até demos início na Assembleia de Deus do Ipiranga, ali em Glicério, e lá na igreja de Clementina. Eu ia para esses lados todos. Abri um ponto de pregação lá na Olaria do Sala, batizamos uma infinidade de pessoas. Deus realmente confirmou aquilo que Ele havia falado comigo. Então eu pensei, eu não posso deixar de falar da palavra de Deus enquanto for me dada a oportunidade, porque Deus me chamou para isso. Quer as pessoas aceitem, quer as pessoas não aceitem. O meu reconhecimento não vem do ser humano, embora seja muito bom, mas o reconhecimento vem de Deus, tanto do pregador, como do pastor, como do obreiro, como do profeta. O reconhecimento que tem valor é aquele que vem de Deus. Então, por isso estou eu aqui hoje falando com vocês. E nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos se ajuntaram a Jesus, contaram o que tinha feito, o que tinha ensinado, e esse ensinamento para você dar, eu dar, todos nós podemos dar esse ensinamento, que é aquilo que Jesus
ensinou e está escrito em todos os evangelhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Não é que vai ser, não, está. Está condenado. Então nós podemos fazer isso. E Deus sempre nos abre a oportunidade para falar alguma coisa a respeito da salvação em Cristo Jesus. Continuando aqui a leitura, nós vemos que depois deles ir a Jesus e contar todas aquelas coisas, Jesus falou para eles no versículo 31. Vinde vós aqui à parte, quer dizer, a um lugar separado, a um lugar deserto, onde não tem ninguém. E vamos repousar aí um pouco. Por quê? Diz aqui, havia muitos deles ali, dos discípulos, que iam e vinham e não tinha tempo nem para comer. Não tinham tempo nem para comer. A obra do Senhor é urgente, irmãos. Nós vemos muitos que vêm e falam, e é uma realidade, Jesus está às portas. Jesus vem buscar os seus. Nós precisamos tomar muito cuidado, procurar estarmos preparados. Porque não existe esse negócio de ser crente mais ou menos. Ou é ou não é. Não existe meio salvo. Ou é salvo ou é condenado. E o arrebatamento vai acontecer num momento, talvez um momento como esse, que estamos aqui, ou quando estivermos trabalhando, quando estivermos viajando. O arrebatamento vai acontecer. E aqueles que forem de Jesus, que realmente têm uma comunhão, como aqui os discípulos que foram a um lugar à parte, deserto. Você que tem plena comunhão com o Senhor, que é zeloso, zelosa, procura dar um bom testemunho, para que todos reconheçam que você é um crente, uma crente. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, você é crente, né? E você poder dizer, graças a Deus eu sou. Para não acontecer, se a gente não for zeloso, para não acontecer de eu dizer para alguém, eu sou crente, e ele dizer, não acredito. Você é crente? Desse jeito? Para que isto não aconteça, precisamos andar com Jesus, ser zeloso para com as coisas de Deus, vivermos apartados do mundo e dos costumes mundanos, principalmente. Porque você sabe quem é que instrui, que inspira este mundo?
A palavra diz: o mundo jaz no maligno. O instruidor, o inspirador do mundo é o Satanás. Por isso eu não devo amar o mundo e nem o que no mundo há. Mas ter uma plena comunhão com o Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus os chamou para um particular. Jesus quer ter um particular com você. Quanto tempo faz que você não tem um particular com Jesus? Faz muito tempo que você não tem uma conversa com Ele em particular? Porque às vezes a pessoa costuma só vir na igreja, só ora na hora. Vamos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração. Então ele fica de pé ali e tal. E só isso, mas ele não tem um particular com Jesus, uma conversa com Jesus. Expor para Jesus as nossas fraquezas, para que Ele nos fortaleça, nos dê graça para vencermos. E diz aqui então que eles subiram num barco e foram para um lugar deserto, mas aconteceu o seguinte, que aquela multidão que estava por ali, os reconheceram e correram lá para o lugar para onde eles iam, de todas as partes. E chegaram lá no lugar que eles queriam ficar sossegados, eles chegaram primeiro do que eles. Aleluia, Jesus não tem sossego, não é? Ainda bem que Ele é Deus, Ele não dorme, não dormita e nem cochila. Ele está junto conosco todos os momentos, graças a Deus. E Ele pode ouvir a minha oração, a tua oração, a oração do irmão que está orando lá do outro lado do continente. Jesus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, onisciente, onipresente e onipotente. Ele está conosco. E o povo chegou lá primeiro que eles. Aleluia. E diz assim, o versículo 34, que quando Jesus saiu e viu aquela grande multidão, Jesus teve compaixão deles. Compaixão. O que é a compaixão? É um amor que procede de dentro, com aquele desejo de fazer alguma coisa para ajudar. Então Jesus sentiu compaixão deles, assim como sentiu compaixão de você e de mim, e tem nos dado vida, e vida com fé, para podermos estar na sua presença há tanto tempo. Mesmo com nossas fraquezas, com tantos erros que a gente comete durante a vida. Mas graças a Deus que nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo, Ele habita conosco. E quando a gente comete uma falha, fala alguma coisa que não devia falar, faz alguma coisa que não devia fazer, o que acontece? O Espírito que está em você, que está em mim, ele não deixa a gente sossegado. A gente fica pensando naquilo dia e noite, e é aquela coisa nos oprimindo, nos deixando angustiado por causa daquilo, e a gente não tem paz. Graças a Deus por isso, porque isto nos leva ao arrependimento, ao pedido de perdão, e nos faz
faz a chegar diante de Deus para alcançar o reconciliamento com Ele. Porque se o Espírito Santo sair da pessoa, ele não se converte mais. Eu já vi pessoas aceitar Jesus umas 20 vezes e nunca se firmou, porque era desviado e veio, não sei nem quantas vezes, foi lá na frente para orar e depois piorou mais ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo, no começo, ele se encolhe, se entristece. Faz como aconteceu lá no templo, que Deus, o Espírito de Deus foi se afastando, se afastando, se afastando, até que foi embora. Assim acontece com a pessoa. Aí depois, irmãos, se não tiver o Espírito Santo para nos levar ao arrependimento, não existe mais arrependimento, porque o arrependimento não é um dom nosso, mas um dom de Deus que nos dá através do Espírito Santo. E Jesus sentiu compaixão daquele povo. E o que ele fez? Porque ele via que eles eram como ovelhas que não têm pastor, irmãos. O que é uma ovelha sem pastor? Ela não sabe aonde tem pastagens boas. Ela não sabe aonde tem água que ela possa tomar, possa beber, saciar sua sede. Ela não tem consciência do predador que está pronto para lhe atacar. E às vezes acaba morrendo porque não tem quem lhe defenda. Assim é uma ovelha sem pastor. E nós somos ovelhas, precisamos de pastor. Precisamos de pessoas que falem a verdade, que preguem a palavra, que a palavra seja realmente textualizada, ensinada como ela é, para que todos nós possamos saber do perigo que nos ameaça, saber do inferno que espera o desobediente, mas termos certeza que estamos caminhando no caminho da eternidade que nos conduz para o céu. A ovelha sem pastor, a igreja que não tem um ensinamento sistemático, a igreja que não ensina a palavra como ela é, fica aí com blá, blá, blá. Então, o que acontece? Nós só aprendemos a cantar e bater palma. Nós precisamos servir a Deus e ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Aí haverá salvação de almas. Porque Deus não vai enviar almas para qualquer lugar, Ele vai enviar para onde existe o ensino da palavra, onde existe liberdade do Espírito Santo, onde existe crentes que se importam com os outros crentes. Então Deus enviará. E Deus fará com que muitas pessoas se arrependam, sejam batizados e depois vai morar no céu. Mas se não tiver pastor, e aqui tem pastor até demais. Eu mesmo acho que eu estou sobrando aqui. E diz aqui a Bíblia que ele começou a ensinar para eles muitas coisas. Jesus quer nos ensinar. E o versículo 35 diz assim: como o dia já estava muito adiantado, já estava entardecendo, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e disseram para ele: olha, o lugar aqui é deserto. E o dia, já está indo embora. Já já vai escurecer. Despede eles, para que eles vão para algum lugar aí, comprar comida, comprar pão, porque eles não têm nem o que comer.
os discípulos queriam se livrar daquela responsabilidade, daquela tarefa. Mas Jesus disse para eles: dá-lhes vocês mesmos de comer. E dá comida boa, hein? E eles disseram: como nós vamos fazer? Comprar 200 dinheiro de pão? Isso era um dinheirão terrível. Para dar para eles de comer. E Jesus disse para eles: quantos pães vocês têm aí? Vai ver, vai lá ver quantos pães vocês têm. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Isso é interessante, porque quando a gente tem pouca coisa, a gente sabe o que tem, né? Se a gente tem uma nota de 10 no bolso, quanto você tem aí no bolso? Eu tenho 10 reais. Não precisa nem olhar. Eu só tenho 10 mesmo. Mas quando ele tem um pacote assim, ele fala: eu preciso ver, deixa eu contar aqui. É porque ele nem sabe quanto tem. Mas quem tem só aqueles 10, ele responde imediatamente. Então os discípulos sabiam que eles tinham aqueles pães e aqueles 2 peixes. Eram coisas pequenas, irmãos. Não se preocupe por você poder fazer só coisas pequenas. Eu falei aqui a respeito de fazer algo. Mesmo que seja pequena, que você acha que é até insignificante. Mas Jesus pode multiplicar e aumentar isso e Ele vai receber. As pequenas coisas, feitas com carinho e com amor, têm um grande valor diante de Deus. E nós vemos aqui então, irmãos, que Jesus mandou que os discípulos organizassem aquele povo, fizessem assim ranchos, quer dizer, separassem pessoas de 50 em 50, 50 ali, 50 ali, 100 ali, 100 ali, tá? Separa esse povo tudo aí em ranchos. O nosso Senhor é muito organizado, graças a Deus. E eles se assentaram, conforme havia ordenado. E Jesus tomou aqueles 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu o pão, os pães, e deu para os seus discípulos para distribuírem para aquele povo, para que colocasse diante daquele povo, para que eles comessem. E repartiu também os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Estarei encerrando, não vou poder concluir, mas vou apenas falar alguma coisa a respeito desta multiplicação. Saiba de uma coisa, irmãos, e eu sei que vocês sabem, que Deus é perfeito, Ele só faz as coisas perfeitas. Os milagres de Deus são perfeitos. Não existe dúvida para os milagres de Deus. Então vocês viram aqui que eles serviram todas aquelas pessoas, quase 5.000 pessoas. Eu já falei isso aqui. Quase 5.000 pessoas.
eles estavam em 12. Eu creio que quando eles pegaram aqueles pães e aqueles peixes que eram tão pouquinhos, os discípulos, eu não sei se foi assim, mas é uma ideia minha, e que eles saíram para distribuir para as pessoas, e as pessoas todas famintas, e com certeza alguns olhando, falou, quando chegar a minha vez eu vou pegar logo uns 3 pedaços, porque vai acabar e não vai sobrar para mais ninguém, não é? Mas só que, conforme eles tiravam, mais aumentava, glória a Jesus. Quanto mais eles comiam, mais tinha para comer. E aquilo deixou todos admirados, emocionados, por um milagre tão grande. Agora, quando eu falo sobre o assunto dessa multiplicação dos pães, eu gosto de lembrar o seguinte: que se eles tivessem distribuído os pães, e todos tivessem comido como eles comeram, mas não sobrasse nada, o Satanás ia inspirar pessoas para dizer que aquilo foi uma enganação. As pessoas comeram enquanto tinha, acabou, o resto ficou sem comer. Não teve multiplicação, coisa nenhuma. E vamos supor que todos tivessem comido, como eles comeram, e sobrasse o mesmo tanto, sobrasse os 2 peixinhos, ou peixão que fosse, sobrasse os 2 peixes e os 5 pães. Também o Satanás inspiraria alguém para dizer: sobrou os 5 e os 2, porque deu aí uma hipnotizada no povo, e o povo pensou que comeu, mas não comeu nada lá. Do jeito que começou, está a mesma coisa, o mesmo tanto de pão. Mas só que aconteceu o seguinte: alguém pode até dizer que eles não comeram, mas comeram. Está escrito aqui, é a verdade. Mesmo que alguém diga que eles não comeram os pães e os peixes, mas sobrou 12 cestos. 12 cestos cheios de pão e de peixe. Ninguém comeu não? Não, mas houve um milagre, porque tinha só aquele pouquinho, agora tem 12 cestos. Mas todos comeram e ficaram satisfeitos. Então, por isso, irmãos, eu vou parar aqui. Por isso que o versículo que eu li no início, que está escrito que Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar do outro lado. Eu creio que essa ordem, num sentido mais imperativo de Jesus para com os discípulos, foi porque eles não estavam com vontade de passar do outro lado, não. Porque eles estavam ali, aquela multidão, e com certeza um dos apóstolos estava assim, vamos supor que fosse o João. E ele escutava o comentário de umas pessoas, foi aquele ali que me serviu, e olha que eu peguei pão e peixe à vontade, e o cesto estava cada vez mais cheio. Foi ele ali que me serviu. Então aquilo trazia assim uma satisfação para João, e assim para com todos os outros.
Então o lugar ali estava uma bênção. Agora Jesus manda nós subir no barco e ir lá para o outro lado. O pastor Jorge pregou há poucos dias a respeito desse assunto de passar para o outro lado. E o que aconteceu com eles? Mas eu creio que foi por causa disso, irmãos, que os apóstolos estavam assim, usando uma expressão meia chula aqui, eles estavam fazendo corpo mole, não estavam obedecendo de imediato aquilo que Jesus havia mandado. Mas eu e você devemos estar atentos, se o Senhor Jesus mandar nós fazermos alguma coisa, façamos, porque mesmo que a gente veja que aquilo às vezes parece que não é conveniente, mas o Senhor tem bênção grande para nós, nas ordens que Ele dá para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.